Eu lembro que no passado todo mundo dizia, olha, você trabalhar no direito é um desafio grande porque as leis mudam muito rapidamente. Então você tem que estar sempre desatualizado. Coitado, no direito nós somos amadores, porque a velocidade de mudança na computação, olha, você acorda amanhã desesperadamente procurando, você já está desatualizado. Essa é a verdade. Então a velocidade é grande. E você enfrentar o desafio do novo, isso é um desafio gigantesco. O que, que nós podemos fazer? Dialogar, mostrar como funciona. Boa tarde a todos e todas. A primeira coisa que a gente precisa para delimitar território é dizer o seguinte: a gente não veio comunicar nem conversar sobre jurismáquina. Viemos, eu e o professor Samuel, fazer um talk, uma conversa entre amigos, entre pessoas que respiram do mesmo entusiasmo com a tecnologia, do mesmo entusiasmo com a melhoria do serviço público, a partir do redesenho do serviço de justiça, a partir da inteligência artificial, a partir da ética. E aí eu posso dizer, já começando, que eu venci na vida, quando eu posso dizer que eu sou amigo do professor Samuel, porque eu sou super fã dele, de carteirinha. Uma história aí para vocês que estão acompanhando a gente: quando eu pensei em estudar ciência da computação lá atrás, eu disse, mas eu sou maluco, eu sou juiz e vou estudar ciência da computação como? E aí, uma vez viajando para o Espírito Santo, dando aula na Escola da Magistratura do Espírito Santo, alguém me disse, tem um desembargador aqui que é bem desenrolado nessas áreas, vai lá conversar com ele. E aí me falaram do professor Samuel. E com toda a humildade e com toda a generosidade que lhe é peculiar, ele me cedeu aí um espaço de conversa. Não sei se você recorda, lá na salinha da escola judicial, entre um café e outro. E esse homem meio que é referência para mim, eu digo isso a ele, então estou dizendo publicamente. Ele é referência, ele é uma pessoa que me faz saber que eu não sou um louco sozinho, querer estudar ciência da computação sendo juiz. E é mestre e doutor em Direito, mestre e doutor em Ciência da Computação, dá aula em Harvard, no MIT. Enfim, ele é o cara. Então, assim, estar do lado dele nesse momento, para qualquer tipo de bate-papo, é um motivo de muita alegria. E aí a gente combinou que ia fazer meio que no freestyle, uma conversa, em temas que falassem sobre tecnologia, sobre inteligência artificial e ética. E aí, professor, eu não sei se o senhor quer dar logo um alô e depois a gente continua, pode ser? Claro, perfeitamente. Nossa, é sempre um prazer. E assim, foi muito bacana quando eu vi pela primeira vez o Faustino interessado pela matéria, porque eu fiquei muito feliz de saber que eu não seria o único louco internado no hospício sobre a matéria, eu teria alguém para poder conversar. Então, assim, é absolutamente fantástico esse momento que nós estamos vivendo. Eu já tive a oportunidade de falar um pouco mais cedo sobre esse momento fascinante que nós estamos passando. Realmente, Faustino, é uma época de grandes realizações. São preocupações, mas as preocupações surgem naturalmente sempre que nós quebramos paradigmas. Eu já gostaria de iniciar fazendo uma referência e uma provocação. Existe uma frase de Einstein que sempre me impressionou bastante, ok? E essa frase dizia o seguinte: nós não podemos, e ela sempre repetida em toda instituição de ensino. E Einstein dizia, que pelo menos a frase é atribuída a Einstein, a frase diz o seguinte: nós não podemos avaliar a competência de um peixe pela sua habilidade de subir em árvores. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que nós temos que compreender as necessidades de cada um, e a partir dessa compreensão dessas necessidades, então nós temos que planejar como que nós vamos desenvolver habilidades e competências que vão nos guiar nesse nosso mundo cheio de novos desafios e desafios disruptivos. Eu sempre gostei muito dessa frase, sabe, Faustino? Mas você sabe que depois eu comecei a pensar e comecei a ver uma coisa. Parece que tem um peixe na Austrália com a habilidade de subir em árvore. Tem que ser na Austrália, né, Faustino? Mas olha só, parece que tem. E nós tivemos também, muito no passado, a evolução em que as espécies saíram da água e começaram a caminhar na Terra. Nós temos, por exemplo, apenas a título de provocação, nós tivemos um passado muito recente entre agentes da justiça, servidores altamente capacitados em costurar processo. Essa habilidade não é mais necessária. Então eu me pergunto se essa referência que o Einstein fez poderia ser própria para um determinado momento histórico.
mas se não seria o caso de nós repensarmos e dizer, sim, está na hora de nós evoluirmos. Sim, está na hora de o peixe começar a subir na árvore. Sim, está na hora de nós darmos mais um passo significativo, disruptivo numa cadeia evolucionária. E isso, Faustino, sempre me chamou a atenção. Por quê? Porque envolve tecnologia. Nós não podemos ignorar a tecnologia. Inclusive, você fez um mestrado agora na área da onde? Ciência da computação. E eu gostaria muito de ouvir a sua experiência, esse contato que você teve no mestrado. Vamos lá, eu estava anotando aqui, peguei o celular, não foi para bater papo, não, foi para anotar, para não perder os insights no meio do caminho. Quando o senhor falou de habilidades e de competências, me rememorou dois aspectos específicos. Um dessa história do peixe subir em árvore. Primeiro que, trazendo isso para o campo de produção de tecnologia no judiciário, e o senhor também como entusiasta e presidente do tribunal, sabe que, por vezes, o hype da IA faz com que todo mundo queira, de alguma maneira, produzir IA. E nem sempre os problemas que nós temos são resolvíveis por IA. Então, não precisa necessariamente que o peixe suba em árvore, se não for necessário subir essa árvore, né? Mas concordo com o senhor, e aí pegando essa provocação, de que pensar no peixe subindo em árvore também fala sobre, primeiro, colocando esse lugar de que nem sempre peixe precisa subir em árvore, e isso é importante e está ok. Ou seja, um RPA pode resolver um bocado de problema nosso. Resolve muitos, na verdade. Automatização, automatização robótica de processos. Estava querendo traduzir a RPA. Então, é você pegar uma máquina e ensinar ela a atuar como se fosse você. Clica aqui, vá ali, faça assim, bota esse texto, depois vai para frente. Essa robotização resolve um bocado. Automação robotizada de processos. Então, ela pode fazer um bocado de coisa que quanto a gente tem de processo repetitivo, quanto a gente tem de processo que poderia ser resolvido com a mera RPA. Então, tem tecnologias bem simples, bem baratas, que entregam super valor para o Poder Judiciário. Tirado esse capítulo, a gente também tem que pensar que se a gente sempre ficar pensando que esses peixinhos ficarão na água, a gente não vai chegar nesse futuro que a gente quer, porque o futuro a gente constrói hoje. Então, se a gente tem uma visão limitada de futuro, que só vê peixe em água, a gente não vai ver peixe subir em árvore, os da Austrália. Então, o nosso papel também é um pouco disso, né? Que a tecnologia traz para o judiciário. É de dizer também, por que não? Né? Será que faz algum sentido? Pode fazer. Em algum momento pode fazer. Outra coisa que eu pensei sobre habilidades, que o senhor falou, foi o uso adequado da tecnologia e essa possibilidade de pensar futuros. Aí o senhor pediu para falar também do mestrado, né? Veja, o mestrado foi um pulo fora, né? Eu estava pensando assim, eu me envolvi em projeto de IA no meu tribunal. A gente entregou em 2017 um robô, talvez um dos primeiros do Brasil, que atuava exatamente no suporte à decisão judicial. Então, ele classificava se o processo estava ok ou não para seguir da execução fiscal. Isso em 2017, quase ninguém, a gente nem falava muito, nem muito menos alguém fazer um modelo, um tribunal fazer um modelo de IA. Naquela época a gente não tinha, como tem hoje. E naquela época eu vou estudar, porque eu quero aprofundar isso que eu estou vendo. Eu fechei os olhos e no exercício de futurismo eu vi que o futuro estava aqui na tecnologia. A gente não ia atravessar esse rio de servir melhor a população se não fosse através de ferramentas tecnológicas. E aí, nessa história, resumidamente, eu disse, não, mas aí o direito está querendo construir caixas. E eu não quero construir caixas, eu quero construir possibilidades. E quem estava, na época, só a ciência da computação constrói as possibilidades. Então, foi meio como um curioso. Não me senti tão doido porque tinha o senhor do lado, mas, de certa maneira, era um desafio dia a dia. Então, estudar, aprender a programar, aprender a engenharia de requisitos, machine learning, trabalhar com ferramentas que não são comuns aos juízes. E aí eu preciso dizer, colegas magistrados que estão aqui e da área do direito, também não acho que todo mundo tem que ser igual ao professor Samuel, porque, veja, ele programa, um exímio programador. Não precisa ser o nível dele, mas também não precisa ser o meu, não. Qual era a minha intenção ali? Eu não sou feliz programando. Eu não é meu lugar de potência. Mas naquele momento eu dizia, eu preciso entender mais ou menos o que é a TI. Quando eles vêm para mim falar alguma coisa, eu tenho que entender. Eu preciso ler um código. Porque talvez eu consiga depurar aquele código que o cara que não tem conhecimento técnico operacional na ponta, feito eu, porque ninguém conhece melhor do nosso negócio do que nós mesmos. Então, se eu consigo ler o código, se eu consigo conversar com a minha TI, eu consigo melhorar o ganho e a potência dos resultados dos produtos de tecnologia do meu tribunal. Então, foi meio nessa perspectiva. E aí, obviamente, foi riquíssimo. O senhor viveu bem de perto, inclusive participou da minha banca na época. E foi, enfim, maravilhoso. E aí, desembargador Samuel, eu queria, devolvendo uma provocação,
e aí o senhor como gestor do seu tribunal, talvez também tenha vivenciado isso, a gente tem, o que é que eu noto também falando de tecnologia e implementação de tecnologia nos tribunais? Beleza, todo mundo quer tecnologia, combinado. E aí eu pergunto, se você sair hoje daqui, encontrou um robô ou uma ferramenta do tribunal X ou Y, que você achou fantástica, e você conseguir levar amanhã para o seu tribunal, em quanto tempo você acredita que isso vai estar implementado na ponta? Melhor, em quanto tempo você acredita que o seu público, né? Ou seja, o seu público do tribunal, magistrados, magistradas, servidores e servidoras, estarão efetivamente utilizando aquela ferramenta maravilhosa que você conheceu no Expojude? Esse é um problema do momento, porque a gente está conseguindo levar para os tribunais, fazer tecnologia, ou levar a tecnologia emprestada de um e de outro, mas na prática a gente tem muita dificuldade de engajamento. Eu estava comentando com o professor há um pouco tempo, a tecnologia muda rápido, a gente consegue mudar um código ou criar algo muito rapidamente, mas as pessoas mudam devagar. Como é que eu crio necessidade nos servidores e magistrados para dizer, não, eu preciso dessa tecnologia? Primeiro, saber que ela existe, que o nosso desafio comunicacional é enorme. Depois, sabendo que ela existe, eu vou usá-la, eu preciso dela, eu vou usar. Cara, é muito difícil. A gente, lá no nosso tribunal, lançou nos últimos anos, lá no laboratório, 4 ou 5 robôs ou ferramentas, e quando a gente ia mapear o efetivo uso, a gente percebeu, no primeiro e no segundo deles, que era demorado para a galera engajar e começar a usar. Então, hoje, no nosso plano de construção, já tem, a gente tem um plano de engajamento. Como é que a gente vai construir e vai engajar ao mesmo tempo? Porque senão você vai construir, vai entregar Bastião, uma ferramenta de potencial, poderosíssima, e no começo apenas 70 magistrados e magistradas estavam utilizando. Hoje a gente tem uma média de acesso mensal de mais de 1.000, mas isso durou mais de 1 ano e meio. Então, qual é o que é que você acha que a gente pode fazer enquanto Poder Judiciário, né, para que essa tecnologia que chegue na ponta, ela ganhe a instituição, ou seja, ela consiga pegar fogo? Existe muita preocupação, muito receio de você sair da sua zona de conforto. Isso é natural do ser humano. O ser humano precisa, naturalmente, de uma certa estabilidade. Então, para isso é muito normal. E, principalmente quando nós falamos de tecnologias, existe um receio muito grande de você utilizar uma tecnologia que você ainda não sabe utilizar. Isso é normal. Então, esse grau de engajamento, realmente, você pode sentir uma diferença e uma dificuldade quando você traz uma nova ferramenta para os tribunais. Some-se a isso também uma observação feita por Harari. O Harari que está se destacando muito pelo que está se escrevendo de IA, e ele fez uma observação muito inteligente, muito interessante. Ele é historiador, gente, ele não é da computação. E ele disse o seguinte, ele disse que a espécie humana precisa de tempo para se adaptar. E essa é a base da evolução humana. Então, com isso, o que aconteceu? Você precisa conhecer, você precisa se adaptar, e com isso leva tempo. Só que a velocidade da inteligência artificial, ela é gigantesca, está na velocidade da luz. Então, pega todo mundo de surpresa. E nós não temos essa velocidade, a mesma velocidade das implementações. Eu me recordo, por exemplo, Faustino, que eu dei uma palestra no dia 13 de setembro. No dia 13 de setembro, pela manhã, eu comecei com a seguinte pergunta. E aí, quem aqui já está desatualizado? Sabe por quê? Porque no dia 12, a OpenAI lançou o O1, o modelo O1. Essa é a questão. Eu lembro que no passado todo mundo dizia, olha, você trabalhar no direito é um desafio grande porque as leis mudam muito rapidamente. Então você tem que estar sempre desatualizado. Coitado, no direito nós somos amadores, porque a velocidade de mudança na computação, olha, você acorda amanhã desesperadamente procurando, você já está desatualizado. Essa é a verdade. Então a velocidade é grande. E você enfrentar o desafio do novo, isso é um desafio gigantesco. O que nós podemos fazer? Dialogar, mostrar como funciona. Eu conversei com um colega ontem, e ele falou, poxa, o que eu faço, um professor altamente capacitado, o que eu faço para iniciar na IA, que eu tenho conhecimento, que eu tenho vontade, mas eu não tenho conhecimento específico. Aí eu comecei a mostrar para ele, ele acabou de mandar uma mensagem agora, antes do almoço, dizer ele que está apaixonado e quer mudar de área. Por quê? Porque ele tinha um medo do desconhecido, um medo de enfrentar. E isso nós precisamos vencer. Tá? Nós tivemos um caso, lá no Tribunal do meu Estado, de um colega juiz que escondeu
4.000 processos físicos, porque ele não queria que os processos fossem digitalizados, porque ele não queria trabalhar, ele estava com medo, estava com receio. Agora ele está apaixonado pelo processo judicial eletrônico. Nós precisamos vencer esses desafios, e não é fácil. E não é fácil. São desafios culturais, são medos inerentes à condição humana. Nós temos esse desafio que é o quê? É o medo do desconhecido, é o medo do novo. Por exemplo, há algum tempo atrás, todo mundo se recorda que uma empresa fez uma carta, acho que o Harari até assinou. Uma empresa fez uma carta dizendo que tinham que parar a pesquisa na inteligência artificial. Ok? Foi apenas coincidência que a empresa era do Elon Musk e alguns meses depois ele lançou a própria empresa de inteligência artificial. Só coincidência, tá? Nada além disso. Muito bem. Parar a pesquisa na inteligência artificial? Por quê? Nós temos alguns... Assim, eu divido os entusiastas de IA em 3. Os fatalistas, o extremamente otimista e aquele que é um pouco cauteloso. Daqui a pouco eu vou citar o Suassuna. Mas vamos lá. Exato. Então, nós temos aqueles que são extremamente otimistas. Está valendo, tudo está valendo, não tem problema nenhum. Eu acho que nós temos que reconhecer, nós não podemos ser extremamente otimistas e ignorar os riscos. Isso não podemos. Mas eu vejo com muito receio também o pessimismo que impede uma pesquisa em inteligência artificial. A inteligência artificial tem a potencialidade de destruir uma bomba atômica. Então, não podemos fazer pesquisa nessa área. Olha, gente, eu vou tentar fazer uma analogia aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Os aviões podem ser caças militares e podem matar muita gente. Veículos, também podemos ter veículos militares que vão matar todo mundo. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos abandonar os aviões, ninguém mais anda de avião, ninguém mais anda de carro. Olha, esse é um slippery slope danado, tá? E é o mesmo slippery slope que é utilizado quando você fala de IA. Não é bem assim. IA oferece alguns riscos éticos? Oferece. Nós temos que acompanhar a evolução de agentes? Precisamos. Mas nós não precisamos simplesmente dizer, olha, a Skynet está aí, ela é sua vizinha, está chegando aí. Eu vejo até com uma certa curiosidade esse tipo de coisa. Eu gostaria até de tomar um minutinho, já que nós temos o tempo ainda, para mostrar, para dizer o seguinte. Eu tenho feito nos últimos tempos alguma pesquisa para ver quais são os limites e aonde que nós podemos chegar com a chamada superinteligência. E isso eu acho que é uma coisa absolutamente extraordinária. Vamos ver o que a IA acha? A minha pesquisa de superinteligência está no caminho certo? Estou pronta. O que você quer saber ou discutir agora? Espera aí. Vamos lá, está pronta, então vamos discutir. A minha pesquisa de superinteligência está no caminho certo? Está no caminho certo, sim. Daqui a pouco a Resistência vai mandar alguém do futuro para te visitar. Mas não se preocupe, a Skynet vai te proteger. Eu acho que tem alguém para me proteger, não sei se está no caminho certo, mas não. Agora, isso aqui é uma forma de você simplesmente fazer o quê? Programar o ChatGPT para que ele possa trabalhar e conduzir bem na linha que você está fazendo. Você pode fazer isso não apenas com atividades lúdicas, você pode fazer isso como uma ferramenta para te auxiliar no dia a dia, criando agentes. Para quê? Para fazer as buscas de patrimônio. Criando agentes para que possa analisar os argumentos jurídicos. Criando agentes para poder ver o impacto emocional e o impacto de acordo com os princípios jurídicos que nós queremos no nosso dia a dia. Então, são ferramentas úteis que nós podemos trazer simplesmente para quê? Para auxiliar o ser humano num próximo passo, que é o quê? Ter um ferramental para entregar uma prestação jurisdicional de qualidade. Isso é plenamente possível fazer. E como que nós fazemos isso? Desenvolvendo ferramentas, conhecendo os limites da ferramenta, mas desenvolvendo ferramentas que possam contribuir. E por isso essa iniciativa que eu achei muito interessante. E é o que você falou.
Nós não precisamos de IA para tudo. O grande problema é que todo mundo acha que é só IA, só IA, só IA. Não, algumas ferramentas de machine learning são suficientes. Às vezes nem machine learning, apenas uma automação de rotinas cartorárias repetitivas. Vamos deixar o servidor sem ter trabalho nenhum. Porque aí ele pode concentrar seu esforço num trabalho que realmente importa, num trabalho que realmente interessa. O que nós não queremos é aquela tarefa repetitiva que não vai trazer nada em termos qualitativos, em termos de valores. O que você acha sobre isso? Eu acho perfeito. E vou voltar um pouquinho aqui na história da analogia do avião e dos carros, para dizer que o medo, veja, inovar é sempre partir de um pressuposto de sair do lugar do quentinho, né? Se está funcionando aqui, se eu estou no lugar quente, confortável, por que eu vou dar um passo para o lado? Por que eu vou dar um passo para frente se está tudo bem aqui? Então, o pressuposto é o desconforto, né? É o pressuposto da inovação e o pressuposto da inovação tecnológica é o desconforto. Então, a gente tem que sair para o desconforto. E aí, quando a gente sai para o desconforto, o senhor falou de futuro, eu vou voltar para o passado, tá? Eu vou fazer a seguinte análise que eu fiz quando eu comecei a ver esse movimento de resistência à inovação. Eu disse, tá, mas como foi quando os tribunais resolveram usar computadores? Eu não estava aqui. Como foi quando os tribunais resolveram usar máquinas de datilografar? E aí eu fui olhar, acessei o repositório de matérias do Globo, enfim, coisas muito antigas. E aí identifiquei, professor Samuel, que lá, até vendo um repositório do Tribunal de Justiça do Paraná, não sei se tem alguém aqui, eles têm lá um museu. E aí no Tribunal de Justiça do Paraná, quando os magistrados usavam caneta de pena, e eles foram para a máquina de datilografar, eu comecei a ver julgados em que as sentenças feitas por máquinas de datilografar eram anuladas. Porque dizia, eu não sei quem fez. Eu só sei que se foi o juiz que fez, se eu tiver ali a grafia dele. Se for artesanal, na mão dele. Então, sentenças muitas foram anuladas inicialmente porque o desafio, a autenticidade era um desafio existente quando saiu de uma transição de um... E aí essa brincadeira que eu faço tem a ver com o dizer o direito. O que é que a jurisdição é? O que é que nós fazemos? A gente diz o direito, né? Jurisdictio é dizer o direito. E a forma pela qual a gente diz o direito, em um determinado momento histórico, foi uma caneta de pena, passou para uma máquina de datilografar, sentenças foram anuladas. E aí depois eu fui olhar em 1985, quando eu nasci, e aí a computação estava chegando nos tribunais e eu fui achar matérias desse momento. E aí as manchetes eram incríveis. Eram assim, tecnologia chega ao tribunal. Sei lá, juízes já não suportam mais a carga de trabalho. A iniciativa encontrou resistência nos tribunais. Então tinha várias matérias interessantes falando da chegada dos computadores no tribunal. E aí também houve, professor Samuel, julgados da década de 80, 90, ali finalzinho para o começo da outra, anulando sentenças e acórdãos, porque tinham sido reproduzidos em computador. E o desafio era o mesmo. Como é que eu sei que foi o juiz? Como é que eu sei que o juiz olhou aquele processo? Se ele pode ter colocado no computador e ter impresso, e pode ter replicado isso tantas vezes quantas em processos diferentes. Então eu não tenho... Era o dilema da segurança, da autenticidade, e o dilema da ausência de olhar humano e tecnológico, ou a ausência do olhar humano para o julgamento, porque isso é um valor importante para nós. E a gente está em 2024 e a gente está discutindo o quê? As mesmas coisas. Então não adianta a gente estar em 2024 discutindo como vai ficar a autenticidade, ou como vai ficar... ou se, será que o ChatGPT ou qualquer ferramenta de IA generativa vai substituir a visão do magistrado ou a visão... como é que eu sei que o juiz está do outro lado? Está do outro lado porque foi ele que assinou, irmão. Sempre foi assim. O pressuposto é, a gente é responsável pelo que a gente assina. Então, assinei fui eu. Não tem essa de assinei, não, mas por baixo tinha um LLM que alucinou. Entende? Então, assim, eu sou um otimista, pé no chão. Eu acho que a gente tem, acho que é pé no chão, cabeça nas nuvens, sabe? A gente tem que estar com a cabeça sempre no futuro, ou pensando em entregar isso no futuro. Mas toda essa resistência, a resistência cultural, não adianta a gente ficar. Porque assim como a gente não está fazendo sentença hoje na mão, a gente também não está datilografando sentença. A gente não vai deixar de usar a IA generativa. E daqui a pouco virá outra tecnologia que vai substituir a IA generativa. E a gente vai estar aqui também para contar a mesma história, para conversar sobre os mesmos dilemas. Porque a despeito de dilemas e desafios éticos, tecnológicos e operacionais, a tecnologia vai continuar seguindo. E a gente vai passar. Exatamente. E agora você falou uma coisa muito interessante, Faustino. Quando você falou
a respeito da necessidade de o juiz acompanhar. Como é que você sabe que o juiz prestou atenção em determinado fato ou não? Está ali no processo? Será que ele viu aquilo? Como é que você presta atenção? Uma outra coisa que é muito contado, vamos supor, o julgamento nos tribunais. Estão todos os desembargadores lá sentados. Como é que você sabe se eles estão prestando atenção ou não? Acho que todo mundo aqui já leu aquele livro do Calamandrei, que fala o quê? Que fala que o nome é acórdão para poder acordar. É uma referência irônica, mas tudo bem. Mas isso me faz lembrar de uma outra coisa, já que você falou dessa necessidade de saber o que está sendo discutido, que é a experiência que eles fizeram com alunos na China. Na China, eles desenvolveram uma bandana que colocam na cabeça das crianças quando elas estão na aula, e na frente da bandana tem uma luz. Podem entrar no YouTube que vocês vão ver isso, tá? Coloca lá e vocês vão ver. Então, essa luz fica verde quando a criança estiver prestando atenção no professor. E a luz fica vermelha quando, por algum motivo, a criança começou a não mais prestar atenção, começou a divagar, ok? Eu pensei em colocar isso no tribunal durante as sessões do pleno. Aí nós vamos saber qual é o desembargador que está prestando atenção ou não. E eu pensei em ir além. Sabe o quê? Colocar um botãozinho quando não estiver prestando atenção, dá um choque. Bzzz. Pronto, aí vamos conseguir a atenção de todo mundo. Brincadeira, mas olha só. Essa questão de saber o que deve ser levado em consideração no momento da decisão é crucial. E essa é a base do algoritmo moderno dos grandes modelos de linguagem, que se chama Transformers. Ele é baseado em redes neurais, mas o vetor ele recebe pesos diferentes de acordo com a palavra que está em determinado token. Tá? Como é que funciona o LLM? Simplesmente adivinhando o próximo token, adivinhando a próxima palavra. Vocês querem ver um exemplo? Vamos lá. Quem com ferro fere? Com ferro será ferido, todos nós sabemos. Não é? É isso, é adivinhar a próxima palavra. Não é? Branco, branco, branco. O que a vaca bebe? Não, a vaca bebe água. Foi uma pegadinha. A vaca não bebe leite. Mas isso é o quê? Isso é um viés cognitivo que muda a atenção, e essa atenção ela é necessária para que nós possamos saber o que está sendo discutido. Então, o que nós temos que fazer é prestar atenção nos mecanismos de atenção dos Transformers. Para quê? Para que nós possamos saber o que está sendo debatido, saber o que está sendo discutido. Mas, a partir daí, conhecer também as limitações humanas nos dados que são usados para poder treinar os modelos de linguagem, e a partir daí fazer um estudo um pouco mais avançado, um pouco mais complexo, para que nós possamos definitivamente entender o mecanismo de atenção dos Transformers e assim caminharmos para algo que possa compreender e ajudar cada vez mais o ser humano. Por quê? Porque no fundo, toda tecnologia, toda inteligência artificial, toda a evolução tecnológica que nós estamos desenvolvendo, experimentando e participando tem uma única finalidade, que é humanizar a tecnologia. O objetivo final é a humanização. É aquilo que eu não gosto de fazer referência muito no passado, porque nós estamos no momento disruptivo do futuro, mas é aquilo que Kant falou, é usar o ser humano como fim e não como meio. A gente está olhando aqui o tempo, professor, a gente tem 44 segundos, de forma que, para não ouvir a música, a gente só nos resta nos despedirmos agora, né? Então, eu queria só agradecer mais uma vez, dizer que é sempre um prazer conversar com o senhor, sempre um momento de muito aprendizado. E dizer que, para mim, a mensagem final é de que a gente não pode ter medo, a gente tem que se aproximar, o medo ele só se resolve com coragem. Então, a coragem da aproximação, a coragem de chegar perto, a coragem de dizer, eu preciso vencer esse desafio. A tecnologia não pode ser essa barreira. E é essa coragem que a gente precisa e que a gente precisa estimular em vocês, que são do ecossistema de justiça. Né? Com coragem, nós vamos superar todos esses desafios, todos que nós temos. O senhor quer dar um tchau ainda? Só agradecer a oportunidade e a atenção de todos. Muito obrigado, foi uma excelente tarde. We'll be right back.